Então, a gente vai navegar aqui para o nosso método generate da classe Single Response Generator e vamos dar uma olhadinha nele. Esse método aqui é bastante complexo, ele tem muitas atribuições, mais do que eu gostaria, mas como é uma POC, a gente resolveu deixar aqui mesmo, né? Uma complexidade um pouquinho maior, quando ela vai ser explicada, ela não chega a ser um problema. Então, o método generate recebe aqui as mensagens, que a gente já viu que foram preparadas antes e elas são o conjunto de toda a conversa, inclusive a mensagem atual, o max tokens, que a gente também já resolveu, obtendo diretamente do request que o usuário enviou, ou consultando a nossa lista de modelos, cada modelo tem o seu max token definido, e a gente tem aqui uma definição do JSON only. O usuário pode enviar um parâmetro dizendo que ele quer receber específica e exclusivamente um JSON. Ele não quer explicação antes, texto anterior, texto depois, esclarecimento, nada disso. Ele só quer o JSON. Então, ele pode definir isso aqui. Isso também é um parâmetro booleano, é sim ou não, né? Se ele quiser só JSON, a gente envia só JSON para ele. Se ele não quiser somente JSON, ele vai receber a resposta do jeito que a Anthropic elaborou e entregou para nós. E aqui o model, que a gente também já viu que ele pode enviar, ele envia um texto e esse texto é condizente com uma lista, com um dos itens da lista de modelos que nós temos aqui. Ok, então são esses parâmetros que recebe e a gente tem aqui esse preset system message, que a gente a partir de agora vai chamar só de preset, para não dizer esse nome gigante aqui. Bom, o que é esse preset system message? Acho importante a gente sair aqui da nossa telinha de código e dar uma olhada no contrato com a Anthropic para poder a gente deixar claro o que é isso aqui. Vamos lá dar uma olhada no contrato, então. Está aqui o contrato. Model, você já viu, né, que a API Anthropic recebe model, max tokens, a gente também vai enviar para lá. Messages, a gente sabe que é um array, porque esse array é composto por todas as perguntas e respostas que foram incluídas nessa conversa até agora. E a gente tem outras, aqui tem stop sequence, tem string, que a gente também viu que o cara pode definir verdadeiro ou falso, temperature, que é um valor que já não é aceito em muitos dos mais novos modelos, mas tem modelo que ainda aceita isso aí. Dependendo do modelo que você enviar, se você enviar, por exemplo, Cloud Opus 5 e enviar temperature, é bem capaz dele quebrar. Eu não tenho certeza para dizer se quebra ou não agora, porque eu não me lembro de cabeça a lista de modelos que ainda suportam esse atributo aqui. Mas os modelos mais recentes não suportam, não. Você não pode nem mandar isso. Bom, e tem tantas aqui que a gente pode avaliar depois. Mas no momento, o que interessa para nós é aquele valor que a gente está vendo aqui, ó. Preset System Message. O que é o Preset System Message? Vamos ver se a gente acha ele aqui. System. Aqui, ó. Aquele Preset System Message é esse system que está aqui. E do que é composto esse cara? Para que ele serve? Se você já enviou as mensagens, e elas estão num array aqui, ó, pode ver que esse exemplinho que eu peguei aqui é um array, né? Então, são mensagens que o usuário enviou para a API da Anthropic e mensagens que o Anthropic enviou para o usuário. Então, é aquele ping-pong, né? Aquele bate e volta. A gente tem uma lista disso aqui que a gente chama, a partir de agora, de contexto. Contexto é tudo que foi dito. Só que o contexto ele pode ser enriquecido com alguma especificidade, com alguma explicação a mais. E essa explicação a mais é exatamente o System Prompt. A gente tem o prompt do usuário e a gente pode ter um prompt prontinho, gravado aqui, que oriente o modelo da Anthropic sobre como se comportar diante daquela questão, daquele pedido do usuário, delimitando aqui um comportamento. Isso é feito enviando aqui no parâmetro system. Então, quando a gente envia esse dado, a gente está, na verdade, fornecendo
caracterizando o comportamento da API da Anthropic como se fosse a definição de um agente. Vamos ver onde é que isso está no nosso código. A gente tem aqui, né, aqui dentro de prompts, vários arquivos com definições de comportamento. Por exemplo, resumo. Aqui está a definição do comportamento da API da Anthropic quando a gente quer fazer um resumo de alguma coisa. Então, o usuário vai passar o prompt e vai dizer, ó, quero que o comportamento da API do Anthropic seja de um profissional que faz resumo de coisas. Então, você é um assistente especializado em resumir textos técnicos. Ó, o usuário vai enviar, e aí a gente vai ver no código aqui, né? Vamos dar um soft wrap aqui, para a gente poder ler tudo. O usuário vai enviar o texto e você deve resumi-lo. Beleza. Bom, como que a gente sabe qual desses itens aqui a gente vai enviar para a API do Anthropic? A gente vai definir isso baseado naquilo que o usuário disse para nós. Então, esse preset system message aqui, o usuário vai dizer, ó, eu quero resumo, general subject, reviewer ou tutor. Ele é que vai dizer para nós e a gente vai enviar. Isso aqui é uma história que não acaba nesse ponto, porque apesar disso aqui estar definido na pedra, né, hard-coded, a gente ainda pode dar uma mexidinha nisso aqui e vocês vão ver logo, logo. Aqui, olha. O parse de JSON, essa variável aqui, ela pretende abrigar o parse do JSON que a API do Anthropic retornou. Como é que a gente define se esse JSON está bacana ou não, né? Porque a gente vai tentar dar um passe em alguma coisa que veio da API e ela pode não ser um JSON, ela pode ser um texto solto lá e tal, e a gente pode não conseguir transformar isso em JSON. Como é que a gente faz isso? Esse objeto result aqui, que a gente vai analisar já já como é que ele é composto, ele é o resultado da chamada API do Anthropic. A gente tem aqui nesse momento tudo que é necessário para chamar a API. Então, com esses dados em mãos, a gente pode chamar o método que envia isso para a API e popular o result. O result já é a resposta da API. Então, obtendo aqui o result, a gente pega o texto do result e tenta fazer um parse para JSON. Isso pode dar um erro, isso pode não conseguir ser realizado. Nesse caso, a gente precisa avaliar o seguinte: o usuário queria ver somente um JSON, né? Ele definiu isso, é JSON only. A única coisa que ele queria dar resposta é um JSON. Se não for, se o usuário não tiver definido que ele quer ver somente JSON, a gente nem entra aqui. Porque eu já sei que, como o usuário não delimitou esse tipo de resposta, como ele não especificou que quer ver só JSON, não tem por que eu tentar dar um parse numa coisa que provavelmente não é um JSON. Então, a gente passa batido aqui. Agora, se o usuário pediu para ver JSON, única e exclusivamente JSON, e o nosso passe dá erro, aí sim, aí a gente tem que informar para ele. Então, por isso a gente isolou isso aqui no método chamado parse JSON result. Está aqui o método parse JSON result. O que ele tenta fazer? Ele tenta, ele carrega o JSON, né? E ele tenta fazer o parse. O modelo não retornou um JSON válido para essa solicitação. Tente novamente. O que é isso aqui? Isso aqui indica o seguinte: eu não consegui fazer o parse do JSON. E, como eu não consegui fazer o parse do JSON, então o seu pedido de ver um JSON exclusivo, ele provavelmente não foi atendido bacana. Tente outra vez. Beleza, resolvido esse problema aqui. Vamos voltar lá para o ponto que a gente estava analisando. Aqui. Esse pontinho aqui, essa linha 42, é o lugar onde a gente vai fazer o seguinte: a gente mandou
o nosso pedido lá para a API da Anthropic. Ela respondeu. Agora que ela respondeu e a gente testou se era JSON, não era JSON, então a gente não tentou fazer o passe. Ou era JSON e a gente fez o passe e o passe deu certo. Beleza, tudo correndo bem. Agora chegou a hora da gente persistir o nosso contexto no Redis. Porque se o usuário quiser continuar essa conversa depois e mandar um outro request, um outro pedido para a API da Anthropic, a gente vai poder contextualizar a API da Anthropic com tudo que aconteceu antes de agora, com o que está acontecendo agora e com o que vai acontecer na hora que o usuário enviar a nova request. Então, é preciso que a gente tenha uma curadoria em torno do contexto, que é exatamente persistir o estágio atual da conversa. Então, a gente vai invocar esse método aqui, persist exchange. Não tem muita coisa para ver nele, mas a gente pode dar uma olhadinha rápida, que vai ser incluído, né, através desse append aqui, vai ser incluído uma mensagem com o ID da sessão, o tipo, que é a mensagem do usuário, né? A gente especifica através do formato que a gente salva lá no Redis, se a mensagem é do usuário ou do assistente. Então, o assistente é o que vem da Anthropic, do usuário é o que a gente envia para lá. Então, a gente guarda lá tanto a mensagem do usuário quanto a mensagem retornada pela API da Anthropic. Isso aqui resolve-se muito rápido, é só uma persistência. Beleza. E a gente continua aqui, porque o trabalho ainda não acabou. Na verdade, o que a gente quer é devolver para o nosso handler, na verdade, devolver para o orchestrator, para ele devolver para o handler, uma resposta que seja adequada àquilo que o usuário solicitou. O usuário quer ver alguma coisa na tela, né? Deu tudo certo aqui internamente na API, mas a gente não retornou nada ainda. Então, a gente vai vir aqui, ó. A gente chama o Response Builder. Esse cara, sim, é responsável por enviar a resposta ou construir uma resposta que seja apropriada para ser devolvida a um request HTTP. Vamos analisar ele já já.